falar um pouquinho dos principais jogos para a gente assistir no final de semana, né? Que a gente não vai ter rodada na Premier League, porque por causa da morte da rainha Elizabeth, ela foi adiada, só teremos na próxima semana, porque no meio da semana temos a Champions League. Então a gente vai passar aqui rapidinho para a galera os jogos que valem a pena, assim, você botar lá na sua televisão, no seu celular, no seu streaming, que eu acho que serão jogos bacanas. Um deles é Ceará e Santos, viu, Cido? Sabadão, 4h30. Eu acho que é um bom jogo, porque vai ver um pouco mais do Ceará, do Lúcio Gonzalez, de perto, né? Ele que debutou recentemente, encarando um adversário grande, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, embora o Santos também não vivencie com o Lisca os seus melhores momentos, mas é um confronto ali vamos dizer, de meio de tabela, né, aquela preocupação com relação à fuga contra o rebaixamento. Embora o Santos figure com 34 pontos, está naquele meio termo, né, tanto ainda vislumbra com uma Sul-Americana, porque Libertadores é praticamente descartado, mas também ainda alimenta, né, sonhos negativos de corrida contra o rebaixamento. A diferença entre os dois clubes, 6 pontos. É aquele joguinho de meio de tabela, mas que é muito interessante, tanto nesses dois aspectos, tanto na luta pelas competições, no caso a Sul-Americana, como na corrida. O Vozão está bem próximo ali da zona da degola, inclusive em caso de resultado negativo, pode flertar ainda mais com a zona de rebaixamento e joga dentro de casa, onde costuma ser muito forte. Então, um jogo bem interessante para se acompanhar. Então, eu queria ver um pouco mais desse Ceará, que mostrou algumas coisas bacanas, mesmo com pouco tempo de treino do Lúcio, e quero ver, né, contra o adversário que é um pouco mais acessível para o Ceará e dentro de casa, que tem para a gente poder ver o time querendo jogar mais do que de fato podia jogar contra o Flamengo. Outro jogo que para a gente para acompanhar no sabadão aqui no Brasil é Palmeiras e Juventude, o sábado, 9 horas. Não muito pelo Juventude, o Lanterninha aí, provável primeiro rebaixado do Brasileirão, mas muito para ver como será a resposta do Palmeiras depois da eliminação na Libertadores, né, Cid? São um choque de opostos com relação à tábua de classificação, mas equipes que vivenciam momentos conturbados, guardadas as proporções. O Palmeiras atingiu, né, uma série de jogos sem vitórias na temporada que é inédita, né, uma sequência irregular. A queda na própria Libertadores acabou inflamando ainda mais, e aí resta saber, né, como vai reagir esse elenco. É um jogo que pode ser, vou dizer, um divisor de águas, mas ele pode tranquilizar, né, para a equipe do Palmeiras, seguindo com essa gordura, ou ampliando a gordura com relação a 7 pontos sobre a equipe do Flamengo, mas também pode evidenciar uma pressão ainda maior em caso de tropeço para um time que está virtualmente rebaixado, né? O Juventude dificilmente escapa, são 18 pontos somados, 8 em relação ao primeiro time fora da zona, então é praticamente favas contadas para a equipe jaconeira, que na temporada passada já bateu na trave para cair, e nessa temporada é forte candidata ao descenso. Então, o Palmeiras tem esse jogo, vai contar com a presença maciça do torcedor, que de fato novamente se faz presente. É um E jogo sem cambista, para. hein? Sem cambista, sem cambista. É aquele jogo para dar aquela tranquilidade ou botar turbulência mesmo, de fato, nos bastidores palestrinos. Também eu acho que vai ser um divisor de águas para saber se o Palmeiras vai encaminhar o Brasileirão ou se vai na emoção. Agora, o grande jogo que eu acho que a gente vai ter nessa rodada, né, o principal confronto, né, as duas times mais fortes se enfrentando, vai ser São Paulo e Corinthians. No horário nobre, domingão, 4 horas da tarde. São Paulo recém-classificado para a Copa para a final da Sul-Americana e o Corinthians já de olho na Copa do Brasil. Você espera um jogo bom ou aquele coisa do clássico mais pegado, Cido? Olha, acredito que por conta das formações das duas equipes, um jogo mais morno, né, com relação às próprias escalações. Os times devem poupar para a próxima semana e acredito pela falta de entrosamento, pode rolar aí um joguinho mais sossegado, mas não deixa de ser São Paulo e Corinthians, jogo no Morumbi. De fato, fica essa expectativa, né? A torcida por um jogo interessante e que seja agradável de se acompanhar, mesmo com formações um tanto quanto mistas, né, mescladas com relação aos últimos jogos. Realmente, vamos ver como é que vão sair, se sair os mistões, os vestibulares aí de Rogério Ceni e Vitor Pereira. O outro bom jogo que a gente deve ter no Brasileirão é Goiás e Flamengo, domingo, 7 horas da noite. Não só pelo Flamengo para ver como que ele vai responder, né, a essa perseguição ao Palmeiras, mas porque o Goiás tem feito uma campanha surpreendente, né, especialmente com o seu
artilheiro e artilheiro do Brasileirão, Pedro Raul, já com 14 gols em 23 jogos. Então é um outro jogo bacana para ver. No Goiás tem sido surpreendente, como eu falei, né? A expectativa, obviamente, de um time reserva também do Flamengo, mas do forte time reserva do Flamengo, né, Ciro? Exatamente. O Flamengo tem alguns desfalques para esse jogo, embora tenha uma sequência aí de 17 jogos de invencibilidade na temporada, não vai contar com o Gabigol, expulso contra o Ceará, o Pedro tomou o terceiro amarelo, e o Fabrício Bruno também fica de fora para este jogo. A boa notícia é a presença, né, do De Arrascaeta, que pode ser relacionado para o jogo, mas resta saber também se o Flamengo vai com uma formação um pouco mais mesclada. Isso deve ser concretizado, tendo em vista a decisão contra o São Paulo na próxima semana, mas Flamengo com o time A, com o time B, costuma ser bem incisivo, né? Nos últimos jogos tem apresentado esse futebol de evolução, mas encara um adversário que costuma ser bem ranzinza, né, contra times grandes. Gostei. Tá sendo ranzinza no campeonato mesmo, o Goiás, e vai poder mais uma vez jogar do jeito que prefere o Goiás, né, esperando o adversário, porque o Flamengo tem que perseguir o Palmeiras. Cid, eu vou passar aqui, só passar pelo futebol internacional, e como a gente não vai ter a Premier League, a gente diminuir um pouco os grandes confrontos. E, inclusive, os gigantes da Europa não vão fazer confrontos contra outros times muito grandes. O Real, por exemplo, o Real Madrid, pega o Mallorca. O Barcelona, do Lewandowski, do Rafinha, vai pegar o Cádiz. O PSG vai pegar o Stade Breton. Gostou do meu francês, né? Você vê? Então não vão ser jogos aquela coisa assim que vale separar e ficar assistindo. Eu não sei para poder ver o Neymar dando uns tapas, o Rafinha dando uns dribles. Os 3 jogos que eu elenquei aqui, Cido, que vale se você estiver moscando aí no seu fim de semana para você assistir na sua televisão, RB Leipzig e Borussia Dortmund, sabadão 10h30, Dortmund segundo colocado, contra o Leipzig que não está bem, mas tem uma boa reserva técnica de jogadores, muitos deles jovens, jogo intenso. Já na França, a gente vai ter o Olympique de Marselha, que é o terceiro colocado, contra o Lille, que é sexto, mas sempre lembrando que o Lille é um dos times que sempre faz projetos, consegue sempre se renovar com jovens jogadores também. E também a gente tem o Monaco, que é 10º colocado do campeonato francês, contra o Lyon, quarto colocado, o Lyon que tenta se remontar depois da saída de Lucas Paquetá. E, Cido, eu não sei se você tem acompanhado, mas a gente vai ter um jogaço no sabadão, à tarde, bem à tarde mesmo, 2 horas da tarde, semifinal do Brasileirão Feminino, a volta das semifinais do Brasileirão Feminino. A gente vai ter só um derby, Palmeiras e Corinthians, lá no Allianz Parque, o Verdão tentando reverter a diferença que o Corinthians fez lá na Neoquímica Arena, vencendo de 2-1. Esse eu vou colocar para assistir, hein? É jogo com ampla expectativa. As duas equipes, tanto Palmeiras como Corinthians, no aspecto feminino, têm evoluído bastante, né, com grandes elencos e sendo protagonistas em solo nacional. De fato, é um jogo muito interessante, diríamos que pode ser uma final antecipada, né? E o Corinthians conseguindo um resultado positivo. A gente fica na torcida para que cenas do jogo de ida não se repita, né? Porque teve situações de homens em jogo de mulher fazendo confusão, provocação, e teve todo aquele atrito entre as comissões técnicas e as duas equipes. Que a paz possa reinar e o bom futebol prevaleça aí amanhã no Allianz. Vai ser um jogo bem bacana de um time que está crescendo cada vez mais o futebol feminino e outro time que já está lá em cima, que é o Corinthians. Cido, agora a gente vai falar um pouco de Fórmula 1. Então, se você tiver os seus horários, se você tiver seus afazeres de sexta-feira à tarde, você fique absolutamente à vontade, porque é hora agora de falar de Fórmula 1 com ele, Bruno Duarte. Fala, Lucas. Fala, Cido. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. E aí, como vocês estão? Eu acho que você precisa botar o fone. Tá muito ruim? Não, é que o meu áudio está voltando do seu áudio. Peraí. Melhorou? Melhorou. Agora vai. Agora eu tô sem som. Você tá sem som? Tô sem som. Peraí. Então, peraí, dificuldades técnicas aqui, pessoal. Rapidamente. Enquanto o Bruno vai se arrumando aí, arranjar um foninho, a gente fala um pouquinho mais sobre o que vai rolar aqui na rodada do Brasileirão. Além da gente ter os jogos que a gente mencionou, vamos falar um pouquinho aqui, né, do Brasileirão, dos outros jogos que teremos. Enquanto isso, o Bruno vai se arrumando, a gente vai falar daqui a pouquinho
de Fórmula 1, que a gente vai ter GP de Monza, lá na Itália. O negócio vai ficar bom, vai ficar bom. Enquanto isso, vamos entrando aqui para ver um pouquinho melhor da tabela dos jogos que teremos no Brasileirão. Vou compartilhar minha tela aqui, rapaziada. Vamos vendo aqui, compartilhando aqui com vocês. Lembrando que a gente teve um jogo perdido aí na última quarta-feira, né? Entre Atlético Mineiro e Bragantino, deu 1-1. Foi um jogo que não foi lá essas coisas, inclusive um tanto decepcionante por parte do Atlético Mineiro, né? A gente vai ter amanhã Internacional e Cuiabá, lá no Beira-Rio. Vai ser um jogo bacana, ver como é que vai ser o Inter nessa nova fase aí com o Mano Menezes. A gente também tem Ceará e Santos, como a gente mencionou, 4h30. Esse é um jogo que eu estou com bastante expectativa para poder ver. O Ceará do Lúcio Gonzalez mostrou uma organização assim, diferente mesmo assim do último, do que a gente estava vendo, e mesmo com pouco tempo de jogo, né? E mesmo com pouco tempo de treino. A gente também tem Fluminense e Fortaleza, outro jogaço, aço mesmo. O Fortaleza tá voando no Campeonato Brasileiro nesse segundo turno. O Fluminense está buscando perseguir o Palmeiras, mas depois desse último resultado, derrota, né, para o Atlético Paranaense, abriu-se 10 pontos. Então, vamos ver o que vai dar, mas esse eu acho que é um jogo que até faltou mencionar, porque vai ser um bom jogo. A única pena é que o Fluminense deve vir com o time modificado para poder jogar a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Parece que já temos. Bruno, como é que vocês estão? Eu ainda estou ouvindo o seu retorno. Áudio e ouço. Não está conseguindo, não está dando para te ouvir. Não está dando para te ouvir. Bem baixo. E ainda continua me ouvindo. Deve estar ouvindo. Vamos dar mais uma chance para o Bruno tentar se ajeitar. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui um pouquinho mais do que foram os jogos no Brasileirão. Qualquer coisa, a gente faz uma livezinha, uma entradinha depois para falar de Fórmula 1, a gente fala no fim de semana, não tem problema, galera. Como eu mencionei, Palmeiras e Juventude, 9h da noite lá no Allianz Parque, o jogo balada. Adoro quando o pessoal coloca esse horário de jogo, que é ruim para o torcedor, é ruim para assistir na televisão. Sabadão a gente quer sair, né, se divertir um pouquinho. Além de Palmeiras e Juventude, a gente fica na expectativa de ver como é que vai estar o Palmeiras fisicamente, como é que vai estar animicamente, né? O Palmeiras não deve contar com o Rafael Veiga, mas também, assim, talvez esteja um pouco mais mordido para mostrar o futebol que tem, afinal de contas, contra o Atlético Paranaense. Estava jogando bem até a expulsão do Murilo e chegou até a fazer o 2-0 depois da expulsão do Murilo, já no comecinho do segundo tempo. Tem um amigo palmeirense que falou até que seria o... Como é que eu vou dizer? O gol teria saído cedo demais, assim, sabe? Mas vamos ver aqui como é que o Palmeiras vai responder a esse momento da temporada, né, rapaziada? Porque realmente aumenta-se a tensão, um time que é muito em cima do mental e do psicológico, do jeito que joga, né? Mas vamos ver. A gente vai ter também no domingão, abrindo o domingão, Avaí e Atlético Paranaense, 11h da manhã. Esse jogo, se o horário das 9h é ruim para assistir lá no estádio, na televisão, o domingão de manhã, eu adoro esse horário, cara. Esse horário é muito bom para ir no estádio. Você vai, come um negocinho, logo depois que você sai, já tem o domingo inteiro para você poder curtir. Só renta os jogadores, né? Mas, de qualquer jeito, Avaí e Atlético Paranaense, Avaí brigando contra o rebaixamento, o Atlético Paranaense já deve estar no modo total ali de Libertadores, então não deve ser o jogo mais agradável de se assistir, mas fica aí a atração também. A gente tem ainda Botafogo e América Mineiro, isso é até curioso, né? 2 jogos 11h da manhã, Botafogo e América,
atuando ali lá no Newton Santos, Botafogo na expectativa de manter a boa fase, né? Já tinha jogado bem contra o Flamengo, já tinha jogado direitinho e jogou muito bem contra o Fortaleza, né? Surpreendeu, chegando a fez 3-1 em cima do Fortaleza lá no Castelão. E como a gente falou, vai ter São Paulo e Corinthians, falou sobre o Goiás e Flamengo, e só falta Coritiba e Atlético Goianiense, né? 2 times também, uma briga acirrada aí contra o rebaixamento, e o Atlético Goianiense um pouco mais derrubado psicologicamente por causa da derrota para o São Paulo na semifinal da Sul-Americana. Salve galera, beleza? Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária na TV Torcedores. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, e traz o resumo do dia, traz a repercussão dos principais jogos e também o que mais está acontecendo no noticiário esportivo para além do futebol. Se você gostou do vídeo, então já solta um dedo nesse like aí. E se você se interessou pela live, se inscreve aqui no canal da TV Torcedores, que você vai ver até mais do que programas ao vivo, né? A gente tem análises, a gente tem programas históricos, a gente tem entrevistas, a gente tem vídeos sobre torcidas, enfim, conteúdo pra caramba. A gente fica esperando você. Valeu?